A obra de ficção de Isaac Asimov faria sentido científico? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A obra Fundação, do Isaac Asimov, é considerado um dos principais livros de ficção científica de todos os tempos. Em 1966, ele ganhou exatamente esse prêmio, o Prêmio Hugo como melhor história de ficção de todos os tempos. Para você entender a importância disso, ele estava concorrendo com O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, Duna, de Frank Herbert e várias outras obras lendárias. Fundação não é um único livro, nem é uma única história. De fato, começou de forma bastante despretensiosa, como um conjunto de histórias vagamente acopladas numa revista chamada Astounding Science Fiction. O primeiro conto da série foi publicado em 1942 e fez um enorme sucesso, a ponto que Asimov, com seus editores, resolveram juntar os diversos contos, colocar uma explicação mais geral e assim lançaram o material na forma do primeiro livro, Fundação. A história teria 2 outros volumes, Fundação e o Império e A Segunda Fundação. Esses 3 livros ficaram conhecidos como a trilogia ou a série A Fundação, mas são, de fato, compostos de várias histórias menores. De tempos em tempos, todos os personagens mudam e se avança séculos na história. Bem mais adiante, Asimov escreveria ainda outros 2 livros, Limites da Fundação e A Fundação e a Terra, que seriam o 4º e 5º livros da série. E ainda tem 2 livros de prequelas, ou seja, que narram acontecimentos antes da trilogia original. Esses livros são Prelúdio da Fundação e Origens da Fundação. Ou seja, no total são 7 livros sobre a série, todos com enorme sucesso. Recentemente, a Apple TV está fazendo uma série baseada nesses livros, com o mesmo nome, A Fundação. Escrita e adaptada para a TV por David Goyer e Joss Friedman. A série é apenas baseada no livro, por um problema muito simples. Como explicamos, são várias histórias que acontecem ao longo de muitos séculos. Os personagens mudam constantemente, o que tornaria, no mínimo, muito caro adaptar fielmente a obra de Asimov. Então, na verdade, a série de televisão é baseada na história, mas não é a representação fiel desta. Sobre essa série, eu estou fazendo no meu outro canal, Tomate na Mão, uma crítica e comparação dos episódios com os livros do Asimov. Se tiver interesse em mais informações sobre essa série, veja o link na descrição. Mas, se a Fundação muda caracteres, situações, se são várias histórias separadas, o que torna isso uma única série? Bem, todos os livros da Fundação são ligados por um único conceito, a psicohistória. De forma bastante simples e sem dar muitos spoilers, no início da história a raça humana colonizou toda a galáxia. São milhares de mundos habitados por humanos em toda a extensão da Via Láctea. Mas isso é tão no futuro, que a humanidade sequer sabe qual é o seu planeta de origem. Ninguém lembra do nosso planeta atual, da forma como contamos o tempo. A Terra, nessa visão do Isaac Asimov, se perdeu. Ninguém sabe qual é o planeta de origem dos seres humanos. Mas o fato é que existem muitos trilhões de humanos em toda a galáxia e eles vivem em paz sob o grande império galáctico que foi estabelecido por Cleon I, com sede no planeta Trantor, e que já dura muitos milênios. Nesse universo fictício só existem humanos. Embora tenhamos colonizado vários planetas, não encontramos nenhuma outra forma de vida inteligente ou sequer sentiente em toda a galáxia. O Império vai relativamente bem, de forma pacífica e próspera, mas então um matemático, Harry Seldon, que é a personagem central da história, cria uma teoria matemática capaz de prever o futuro histórico da humanidade, a chamada psicohistória. Na visão dele, embora seja impossível calcular o que um indivíduo em si vai fazer ou o que irá acontecer com um indivíduo específico, é possível prever de forma bastante clara e precisa o que acontecerá com grandes grupos de pessoas. Ele usa como analogia a lei sobre gases ideais. Quem lembra das aulas de química no ensino médio, lembra daquela fórmula dos gases, PV igual a nRT. Ou seja, um gás ele é composto de trilhões de átomos, cada átomo andando em uma direção e uma velocidade únicas. É impossível prever a trajetória de um único átomo dentro de um gás.
Mas, ao mesmo tempo, é perfeitamente possível saber que, se a temperatura aumenta, a pressão aumenta, usando aquela fórmula. A ideia do Asimov, descrita como psicohistória, é que, existindo um número suficientemente grande de seres humanos, embora continue sendo impossível descrever exatamente o que um ser humano fará em seguida, é relativamente simples calcular o que vai acontecer com todos eles ao mesmo tempo. E a previsão dele não é boa. Ele prevê que o Império Galáctico irá ruir nos próximos 500 anos. Lógico, o Imperador e muitas outras pessoas acham isso um absurdo. O Império já existe há milênios. Existem alguns problemas, lógico, mas nada que indique uma queda. Mas pela teoria do Seldon, a queda é inevitável, e seguirá um período de 30 mil anos de caos e anarquia na galáxia. Só então, após muitas gerações de humanos vivendo sobre a barbárie, sob a Idade das Trevas, será formado o Segundo Império Galáctico, que trará novamente paz à galáxia. Além disso, a teoria do Seldon permite que ele tenha algum controle sobre o futuro da história. Na visão dele, alguns elementos chaves, alguns acontecimentos especiais, algumas crises pontuais podem direcionar o futuro de toda a humanidade, de toda a galáxia. Ele até tenta reverter a queda do Império, mas como ele explica para o Imperador logo no início do livro, é tarde demais para isso. É impossível impedir a queda do Império. Porém, ele traça um plano, uma série de intervenções que, colocadas em prática, irão encurtar o tempo da Idade das Trevas para apenas 1000 anos, fazendo com que o novo Império Galáctico se reestabeleça muito mais prontamente. E a história dos contos é exatamente essa. Cada uma das histórias dos livros é sobre uma dessas crises angulares, desses pontos-chave na história que são alterados por Seldon, tornando o retorno à civilização mais rápido. Os livros dele cobrem, no total, apenas uma parte pequena do período de 1000 anos que seria necessário para a volta do Império Galáctico. Ele até tinha planos de escrever até o retorno do Império, mas isso nunca chegou a acontecer. Se você achou a ideia interessante, eu recomendo ler os livros ou assistir a série para conhecer mais sobre isso. Existem 2 pontos importantes, porém, que vemos nessa história como libertários. O primeiro é, anarquia é o mesmo que caos? Se não tiver um governo global da galáxia, estamos fadados a brigar uns contra os outros? E psicohistória pode ter alguma fundamentação científica factual? No primeiro ponto, a anarquia galáctica, ou fim do Império Central, faria toda a sociedade descambar para o caos, todos brigarem um contra os outros. Certamente Asimov se baseou na queda do Império Romano e na própria teoria do Thomas Hobbes do estado de natureza. Ele enxergava a chamada Idade das Trevas, que se seguiu à queda do Império Romano, como um período muito ruim para a humanidade. Ele mesmo falava isso em entrevistas. Mas nós libertários sabemos que anarquia não quer dizer necessariamente briga de todos contra todos. O período conhecido como Idade das Trevas, tampouco foi algo tão ruim assim. Teve de fato uma explosão de conhecimento e riqueza individual. A queda dos governos acabou enriquecendo os indivíduos. Apenas decorre que o registro histórico é perdido, porque os historiadores conseguem acompanhar muito mais facilmente grandes reinos e grandes impérios, ao invés de acompanhar cada pessoa individualmente. Embora os indivíduos estivessem melhor do que no Império Romano, ainda não era uma anarquia de mercado de verdade. Lógico, o mercado cresceu muito durante a Idade Média, mas ainda havia o sistema feudal, que é coercitivo. Hoje em dia, e no futuro também, com a tecnologia e informação, é perfeitamente possível que arranjos voluntários tragam paz para a galáxia sem nenhuma necessidade de coação. Aliás, o próprio Asimov reconhece isso ao longo de seus livros. A semente do novo império cresce não com violência e coação, mas com voluntarismo, conhecimento e principalmente trocas voluntárias. Os mercadores são os grandes agentes da formação do novo império. Talvez Harry Seldon tenha usado o termo Segundo Império apenas porque estava conversando com o Primeiro Império e queria convencê-lo a ajudá-lo. Na verdade, pelo descrito nos livros, parece muito mais provável emergir uma sociedade de leis privadas depois de algum tempo, com a paz sendo mantida pelo comércio e tratados voluntários entre as pessoas. Quanto à psicohistória ter alguma base na realidade, bem, existem muitas teorias por aí que podem muito bem indicar tal ligação. A teoria da quarta virada, como explicamos no vídeo o que é a teoria da quarta virada e por que a geração Z será crucial para nosso futuro, é, em parte, algo nesse sentido.
Existem vários experimentos psicossociais que também dizem que é muito mais fácil prever a atuação de grandes grupos de pessoas do que prever a decisão de uma única pessoa. Não é de todo possível descartar a psicohistória como algo real. Até porque, como Hari Seldon deixa claro, para que mudanças pontuais que ele propõe na história sejam efetivas, as pessoas não podem saber sobre a psicohistória. Se for de conhecimento de todos, as pessoas já vão mudar seu comportamento de forma defensiva, tornando a psicohistória inefetiva em mudar qualquer coisa. Portanto, se alguém já descobriu a psicohistória, é bem simples conceber que tal pessoa não vai falar para os outros que têm esse conhecimento e poder. De qualquer forma, lembre-se, é um livro de ficção científica. Sempre interessante concebermos tais conceitos, mas não tente extrair muita coisa daí. Como falo na minha crítica lá no outro canal, até mesmo Asimov cometeu inconsistências ao aplicar seus próprios princípios. É ficção, boa ficção, mas ainda ficção. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!